Vamos trabalhar na minha disciplina especificamente sobre direito penal militar. Vamos analisar os âmbitos desde os primórdios, o porquê do direito penal militar, até a atualização da Lei 13.491, foi em 2017, que, digamos assim, vulgarmente falando, deu uma ampliada no rol dos crimes militares. Então, para a gente da caserna, é muito importante a gente saber algumas peculiaridades que mudaram para a gente, No caso, ficou mais rígido ainda, que a gente sabe que em relação ao Código Penal Comum, o Código Penal Militar é bem mais rígido. E é o que tem que ser mesmo, Então, vamos analisando, A competência da Justiça Militar, ela vem da Constituição, no seu artigo 124 e 125, Então, no 124, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. No parágrafo único, a lei disporá sobre a organização, funcionamento e a competência da Justiça Militar. O 124, ele trata da Justiça Militar no âmbito federal, no âmbito da União, De uma forma geral, que aí são as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. O que é o que compete julgar no âmbito de crimes militares de pessoas, militares no âmbito federal, quem julga a Justiça Militar da União, Agora, já no 125, os Estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Aqui em Pernambuco, por exemplo, como já está falando da situação do Estado, aqui em Pernambuco nós não temos a Justiça Militar Estadual, No Brasil só temos duas, ainda não foi criado. Então, o da gente, a auditoria da Justiça Militar, que é para os crimes militares cometidos por policiais militares, Pernambuco, e bombeiros militares, Pernambuco, é julgado na auditoria da Justiça Militar, que fica ali também no Fórum de Grande Bezerra. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimidade para agir a único órgão. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, que é o que temos aqui, Tem o juiz e temos o conselho de justiça, que são formados por oficiais da Polícia Militar, que vão julgar os crimes militares, cometidos por policiais ou por bombeiros militares, Mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual constituída em primeiro grau pelo juiz de direito e pelos conselhos de justiça. E em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados, em que o efetivo seja superior a 20 mil integrantes. Sabemos que a Polícia Militar aqui tem mais de 20 mil homens, mas não foi criado ainda o Tribunal de Justiça Militar, O tribunal não. Em caso de recurso, é julgado pelo Tribunal de Justiça Comum, o daqui do nosso TJPE, Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados, Dos crimes definidos em leis e ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto da patente dos oficiais da graduação de praças. Essa situação aqui de crimes contra civil, crime doloso contra a vida de civil, Até pela 13.491, a gente vai trabalhar no final, a lei 13.491, que definiu, vulgarmente falando, militar da ativa em serviço cometeu algum crime militar, em regra, A gente vai detalhar isso, mas em regra é crime militar. Então, como é crime militar, como a gente está vendo aqui, seria julgado pela Justiça Militar Estadual, A exceção, que está aí também a Constituição, é o crime doloso contra a vida de civil, que isso permaneceu, Como a Constituição restringe isso, uma lei federal, apesar de ser a lei federal 13.491, ela não vai de encontro à Constituição, só teria como mudar isso com a emenda à Constituição, o que não houve, Foi só uma lei federal, 13.491. Compete ao juiz de direito do juiz militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e julgar a demanda de crimes militares. Ou seja, se você cometer um crime, digamos, lesão corporal contra um civil em serviço, lesão corporal vai ser julgado pelo juiz singular. Lembra que a gente já tinha falado aqui que poderia ser julgado pelo Conselho de Justiça. O Conselho de Justiça, em regra, julga os crimes militares, de militares para militares, ou militares ou contra a instituição militar. Que o militar não necessariamente ele pode cometer um crime militar contra outro militar, ele pode cometer um crime militar contra a instituição, como abandono de posto, como deserção, é um crime contra a instituição em si, Então ele vai ser julgado pelo Conselho. Agora, se ele cometer um crime diretamente a um civil, ele vai ser julgado pelo juiz, esse juiz da auditoria da Justiça Militar, ele é julgado singularmente,
O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso à jurisdicional da justiça em todas as fases do processo. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante e tal. Então, a gente vê que a própria Constituição, ela já garante um tratamento diferenciado ao direito penal militar, tá? Nada mais normal que alguém da caserna julgue a caserna. A gente é muito difícil se analisar quem está de fora da vida militar, né? Porque assim, vamos lá analisar direito penal comum e direito penal militar, tá? O que o direito penal ele busca? Ele busca harmonia em sociedade, tá? O direito penal, muita gente fala, não, o direito penal é para punir. Não, não é para punir, é para harmonizar a sociedade, né? É para mostrar a você que o Estado é o justo punir do Estado, né? É o poder de punir que o Estado tem para conseguir manter a sociedade organizada, a sociedade em paz, digamos assim, né? Então, no direito penal comum, analisa-se isso, tá? Buscar o convívio em sociedade. No direito penal militar também, mas o direito penal militar, digamos, ele tem que ser mais rigoroso, e ele é mais rigoroso porque ele trata muito a situação da caserna em si. Ele vai procurar regular as instituições, as raízes da instituição militar, que seria a hierarquia, disciplina, né? Então, teoricamente e na prática, ela tem que ser mais, né? Ela tem que ser mais forte, a palavra não seria ela teria que ser mais severa do que o penal comum, digamos assim, tá bom? Então a ideia disso é, como o militar tem essa essência, né, de padrão, de honestidade, de fibra, de ir atrás mesmo, então se você punir, a punição seria pior do que uma pessoa comum, um civil comum. Mas aí, pra gente que entende isso, nada mais normal do que ser julgado por uma pessoa da gente. Porque também se a gente cometer um erro, que alguém possa julgar que seria um absurdo, quem está na caserna disse, não, isso acontece pelo seu perfil de militar, tá? Então são coisas realmente que ajudam, nos ajudam, né? Porque não, você colocar uma pessoa que nunca trabalhou operacionalmente, nunca foi numa operação, e você realmente julgar a ferro e fogo, né? Sabemos que numa situação de alto risco, de alto estresse, seu corpo responde diferente, né? Suas atitudes podem ser um pouco diferentes do que você está ali só estudando, numa mesinha no papel. Então, a importância de ter um militar julgando e entender o seu lado, se colocar no seu lado, o porquê você fez isso, isso nos ajuda muito. Muita gente pensa que, apesar de ser mais severo, o Código Penal, por exemplo, o Código Penal Militar, o processo penal militar não tem fiança, não tem fiança. Não usa os atributos da 9099, que é aquela ficha básica, pagamento, benefício, assistência a empresas e tal, ela não usa. Então, tá vendo que é mais severo? É mais severo. Você pega um crime comumzinho, uma lesão corporal, você pode ir pro PL, no caso da gente aqui. Então é bem mais severo, né? Não tem fiança. Tem audiência de custódia, tá? A audiência de custódia é uma coisa normal, sabe? A audiência de custódia eu particularmente sou a favor, muita gente questiona em relação a isso, mas a audiência de custódia em si é para analisar a legalidade do ato. Então é importante você ser preso, né? Ser conduzido por uma coisa ilegal, né? absurdamente ilegal, e você aguardar dias e dias até que o juiz analise. Não, ele tem 24 horas para analisar. E se vê essa ilegalidade, ele vai te soltar. Então realmente é muito bom. Algumas pessoas distorcem esse entendimento, mas é muito bom. Entendeu? Então o direito penal é o ramo do direito público que define as infrações penais, estabelecendo as penas e as medidas de segurança. O direito penal subjetivo é o direito de punir do Estado, que é o jus puniendi do Estado, tá? O sujeito ativo é aquele que pratica o fato, no caso da gente, o militar, tá? O sujeito passivo é a pessoa ou a entidade que sofre os efeitos, como eu disse. Ele pode cometer um crime militar contra o civil, tá? Ele pode cometer um crime militar contra outro militar. Ele pode cometer um crime militar contra a instituição em si, um peculato, um desvio, né? Ele cometeu contra a instituição. Então, esses são sujeitos ativos. Da aplicação da lei penal. Na determinação do direito, que deve prevalecer no caso concreto, o juiz deve verificar se o direito existe, qual o sentido da norma aplicável e se esta norma aplica-se ao fato sob júdice. Portanto, para a substituição é necessária uma correta interpretação para determinar a qualificação jurídica da matéria fática sobre a qual deve incidir uma norma geral. Quem fala isso é a procuradora Maria Helena Diniz. Então, a gente vai analisar que isso já pesa no artigo 1º
do Código Penal, que é o Código Penal comum, e o militar é a mesma definição, tá? E vamos lá, o artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Só desse pequeno trecho a gente já vê várias anuências do direito, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, lei. Se lei é o sentido estrito, tem que ser uma lei federal. Tá? A gente não vai ter tempo de analisar tudo, mas em relação ao penal, a área penal, né, lei penal, tem que ser da União. Tá? Tem que ser uma lei federal. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, você cometeu um ato que até hoje não é tido como crime, e amanhã é criada uma lei, você tem essa segurança jurídica de que hoje, digamos assim, eu não tinha conhecimento. Não é o teu conhecimento que já existe o crime. Não é isso, tá? É assim, até hoje isso não é crime. Então amanhã essa atitude foi definida como crime. Pronto, amanhã eu já não posso fazer, então não vou ser punido isso. Então não há lei anterior não há crime sem lei anterior que o defina. Aí vem essa situação de lei e anterioridade, tá? Que é uma das características do direito penal. A lei tem que ser anterior. A lei tem que ser anterior ao fato, ou seja, você tem que ter a ciência. Ciência subjetivamente falando, tá? Porque ninguém tem o conhecimento de tudo. Ninguém sabe o Código Penal de tudo. Às vezes você tem uma conduta que você, poxa, eu não sabia que isso era crime, mas já está previsto como crime, então é crime, tá? Há um não conhecimento, não exime o crime. Mas em via de regra, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, além de ter uma lei dizendo que aquele é crime, tem que ter uma pena para aquele crime. A pena tem que ser anterior, sem prévia cominação legal. Então, a gente tira já desse tema, já outra característica, que é a situação da anterioridade, e não há crime, não há lei que prejudique o réu. Por quê? Como isso é, entendente? Vamos analisar, né? Você cometeu um crime hoje, e esse crime vai de 4 a 10 anos de reclusão. Atenção. De 4 a 10 anos, cometeu hoje. Bom, você foi, daqui a 2 anos, você está no processo ainda, continua o crime, só que mudou essa situação da combinação da pena. Essa pena passou de 5 a 12. Vamos lá analisar? Essa pena era de 4 a 10, o crime. Essa pena era de 4 a 10 anos, tá? Daqui a 2 anos, essa pena passou de 6 a 12. Aí você, pô, Tenente, então eu vou responder pelo qual? Você vai responder aqui. Ah, não, foi porque eu cometi o crime aqui, né, nessa época. Também, a via de regra é essa. Mas aí você só responde, né, pelo 4 a 10. Mas, Tenente, caso de depois de 2 anos, essa pena de 4 a 10 passou de 2 a 8. Não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal, sabe, Tenente? Eu cometi aqui, poxa, eu poderia ter aproveitado isso. É benéfico para o réu? É benéfico para o réu, então pode. A única situação que a lei pode retroagir, que é a exceção dessa situação, é para beneficiar o réu. Então, se essa retroatividade da lei, né? Que a lei foi criada 2 anos depois, tá? Essa lei foi criada 2 anos, você já cometeu o crime, você já está respondendo, você já está na fase de processo. Aí seu advogado vai pedir que você responda por essa. E o juiz vai acatar, porque é mais benéfico para você. Então, se for mais benéfico para o réu, a lei pode retroagir. Mas a regra é que a lei penal não retroagirá, salvo para benefício do réu. Então, como eu falei, o ramo do direito penal que se preocupa com os bens jurídicos típicos da vida militar, que é o direito penal militar, que são esses 5 pilares. A gente tem muito costume de falar hierarquia e disciplina. Mas para o direito penal temos o dever, a autoridade e o serviço militar, o sentimento do serviço militar, né? Estamos vendo aí uma época onde os militares estão sendo taxados como pessoas de boa índole, de boa crença, de boa fé, de bom serviço prestado. Então isso é muito importante para a gente, isso vem também da base da gente, né? A gente tem uma predisposição, se o que a gente for fazer, a gente faz bem feito. Então isso é muito importante para a gente. Por isso que a gente é tratado dessa forma. Como eu falei para vocês, no direito penal comum a gente se preocupa com a vida em sociedade, tá? Não, eu vou punir para você poder... Não, eu vou lhe punir para a sociedade ser melhor. E para você lembrar desses cinco ramos, desses cinco pilares que o militar deve ter, tá?
que era aqui a disciplina, o dever, o sentimento do dever militar, tá? A autoridade, aqui ele é dada ao militar, e o serviço militar em si, a preocupação com o serviço, o compromisso com o serviço militar. Então, se você destoa de um desses, você vai responder. Então, o direito penal militar, ele é mais enérgico, digamos assim, ele protege mais coisas, ele protege coisas típicas da caserna. Os princípios gerais do direito são regras abstratas, virtuais, que estão na consciência e que orientam o entendimento de todo o sistema jurídico, em sua aplicação e para a sua integração. Da legalidade, que a gente já trabalhou, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso além no Código Penal Comum, está no Código Penal Militar, como eu li para vocês, e está na Constituição. Exatamente essa definição, exatamente. Aí aqui a gente já tira, né? Como eu falei para vocês, já tira a situação da legalidade sem lei, não há crime sem lei anterior, aí já tem aqui a situação da legalidade, da anterioridade, tá? E da taxatividade, tem que ser taxado, tem que estar descrito como crime, então tem que ser taxativo, aquilo é crime. Em regra, o Código Penal e o penal militar não é uma coisa abstrata, né? Apesar de a gente analisar o crime de uma forma, né, ele trata o tipo penal como uma conduta que pode ser comum a todos, tá? Quando uma lei é criada, quando um crime, digamos assim, é tipificado, tá? Ele é tipificado de uma forma abstrata, para que qualquer pessoa cometa, não é assim, vou direcionar se fulano fizer alguma coisa contra ciclano, não, é se alguém fizer algo contra alguém, ou contra alguma instituição. Então é de uma forma ampla, tá? De uma forma abstrata, não direcionada, tá? Então tem que ser bem taxativo. Sem nem pena, sem prévia combinação legal, tá bom? Da presunção da inocência, ninguém será culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória. Hoje em dia é muito complicada essa situação, porque assim, como está demorando um pouco, né, os julgamentos, realmente o transitado e julgado, se você ficar, né, com recursos e recorrendo, apelações, todos os recursos possíveis, para você conseguir o transitado e julgado, às vezes prescreve crimes. Aí tem uma dificuldade muito grande em conseguir punir, digamos assim, penalmente falando, por conta dos prazos, dos recursos, né? Mas já tem algumas situações de projetos para melhorar essa situação, tá bom? Indúbio pro réu. A dúvida milita a favor do réu e induz a absolvição. Ou seja, como o direito penal, digamos assim, o direito penal é o direito mais severo que tem, porque é o que trata da liberdade, é o direito de ir e vir, é o direito constitucional. O direito à liberdade é o direito, depois do direito à vida, né? O direito à liberdade é o direito primordial, né? É o que está muito em discussão nessa situação de quarentena, mas não vou tocar nesse ponto. Mas o direito da liberdade, o direito de vida da pessoa, do cidadão, você tem que ter a certeza, digamos assim, a certeza absoluta de que ele é culpado. Porque você vai mexer com uma coisa muito importante dele, uma garantia fundamental, que é o direito de viver, o direito à sua liberdade, né? Então a DUDH, né, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela já trata disso. Ela já trata para evitar esse tipo de situação, tá? Que aí é a situação, vamos analisar os direitos humanos. Eu particularmente sou a favor. Como poxa, policial sendo a favor dos direitos humanos. Quando a DUDH ela foi criada lá em 1948, né, ela foi elaborada, a declaração, foi situação pós-guerra, aquelas atrocidades todas da Segunda Guerra Mundial e tal. Então, ela veio para dar garantia a pessoas inocentes, tá? Aí por isso tiveram algumas distorções, né, no transcorrer desse período. Porque assim, a gente via muitas pessoas sofrendo, pessoas inocentes que não tinham nada a ver, campos de concentração e tal. Então vamos elaborar leis onde países sigam e que eles se preocupem em defender isso, defender a vida, defender os inocentes. Uma pessoa que foi presa, que vai pagar, ela vai pagar de uma maneira, né, justa, né, com dignidade, entendeu? E não como faziam antigamente, botar a pessoa para sofrer, botar naquele teste de concentração para fazer testes de medicamentos e tal. Então a ideia da declaração, ela é ótima, é preservar isso. Aí muita gente, de um tempo para cá, começou a destoar isso, levar os direitos humanos a ferro e fogo. Não, todo mundo tem esse direito, o direito é absurdo, não é que todo mundo tem o direito. Mas quando ele foi para as pessoas boas, para as pessoas inocentes que estavam sofrendo por atrocidades de pessoas que queriam fazer o mal a elas sem nada, e não de pessoas
que tinham cometido crime, que tinham traficado, tinham matado e não, ela vai ter tudo. Não, ela vai responder pelo que ela fez. Ela vai responder severamente. Ninguém vai passar a mão. A ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos não é passar a mão na cabeça de ninguém que fez algo errado. Tá? Não é essa. É o que tem, algumas pessoas têm essa interpretação hoje, infelizmente. Mas a declaração é para proteger a dignidade das pessoas. E quem tiver errado, ele vai pagar pelo seu erro. Tá? Então, é bem isso. E não culpar ninguém por ele ter feito o erro dele. Punição única. Não bis idem. É o bis idem. É dizer que ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Isso acontece em crime militar, né? Você pode ser punido no estrangeiro, cometer um crime militar fora. Entendeu? A gente não vai ter tempo de trabalhar a territorialidade, né? É muito abrangente, mas aí eu vou dar só uma pincelada que você pode ser punido no estrangeiro, aí quando chegar aqui no Brasil, pelo mesmo fato, lógico, se for outro crime, você responderia normal. Pelo mesmo fato, você ser punido aqui também. Porque nada impede você responder um processo lá e aqui. Tá? Aqui não está dizendo processo, ele não vai ser punido 2 vezes. Você foi punido lá, ótimo. Vamos dizer que você foi punido, pegou 2 anos de prisão lá. E aqui você foi punido com 5 anos. Não, aí pode ter esse desconto, tá? Você pode ter esse desconto. Digamos aqui você vai punir mais 3 só. Tá? Então você não foi punido 2 vezes. Você está respondendo pelo de 5 ainda. Tá? Você foi amenizado pela situação dos 2 anos que você já cumpriu. Tá bom? Aprovação da lei penal. Começa a vigorar na data indicada na omissão em 45 dias após a publicação dentro do país e em 3 meses no exterior. Ou seja, se a publicação de uma lei, a portaria após o presidente da República assinar, né? O Congresso aprovar e o presidente vai sancionar a lei. Se não vier essa lei entre em vigor na data de sua publicação, ou não vier deixar em branco, ou então ele pode colocar daqui a 180 dias, a regra é 45 dias, que é o que chamamos vacatio legis. Digamos, a lei é publicada hoje, mas está em branco, a sua data de vigor. Ela entra em vigor a partir de quando? Se está silêncio, se não diz, ela começa a vigorar em 45 dias, em regra. Tá? Então esse período da publicação, para quando ela for começar a ter o valor, isso é o que chamamos de vacatio legis. Tá bom? E retroatividade da lei penal. A lei penal não aplica-se a fatos anteriores à sua vigência, sendo, portanto, irretroativa. Contudo, a lei poderá retroagir se for mais benéfica do réu. Aquela situação que a gente já trabalhou logo no comecinho, tá? Em regra, a lei penal não retroagirá. E retroatividade da lei penal, não tem como, tá? Salvo-se com o benefício do réu. Aí outra coisa, vamos lá, o exemplo que eu dei foi diminuição de pena. Digamos que uma coisa, como estão brigando, espero que não consigam, até hoje é proibido o uso de drogas ilícitas. É crime o uso. Tá? O tráfico, não vou nem tocar nesse assunto, porque o tráfico, a lei antidrogas já é bem clara. Mas o uso é que está sendo muito discutido aí hoje em dia, muitas correntes pedindo liberação e tal, em outros países. Então, digamos, né, espero que não, mas digamos que daqui a 2 anos aprove a lei, ó, o uso de alguns tipos de drogas, vamos dizer a maconha, né, é a mais usual, não é mais crime. Então, quem está respondendo por esse crime, chamado abolito crimes, ele não vai mais ser punido, tá? Não vai ter mais nenhum problema contra ele, mesmo que ele cometeu o crime, né? Ele cometeu o crime, a lei está em vigor. É a mesma situação da lei temporária ou especial. Teve a lei da Copa, né? A lei da Copa, a Copa 2014 aqui no Brasil. Então teve uma lei temporária durante o período da Copa, porque vinha muita gente estrangeira e tal, né? Então tem que se trabalhar o que o estrangeiro vai cometer aqui, como é que ele vai ser tratado, como é que vai votar o brasileiro se tiver alguma coisa. Então foi criada uma lei excepcional, uma lei temporária, só naquele período. Então o que você cometeu naquele período vai ser respondido por aquela lei, tá? Mesmo depois vai entrar o processo e tal, você vai recorrer, tá, seja punido, mas você vai sempre estar respondendo àquela época, tá? Mesmo que depois não, a lei cessou, porque depois daquela época cessou os efeitos. Isso não é abolir crimes, tá? Essa lei foi temporária, excepcional. Ela vale naquela situação, diferente desse abolir crimes, tá? Naquela época era crime, depois isso deixou de ser crime. Cuidado para a gente não se confundir nessa situação. Tá? Deixou de ser crime, então não respondo mais. Independente se eu for punido e estiver preso, alvará, soltura e tal, você deixou de ser crime? Deixou de ser crime, tá bom? Lugar do crime.
A gente vai falar lugar e tempo do crime, tá? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria se produzir o resultado. O lugar do crime é muito importante para a gente. Vamos falar de tempo do crime. É o lugar onde se deu a ação ou omissão. O tempo do crime é muito importante, tá? Vou dar um exemplo da situação de tempo de crime. Por que é tão importante? É muito importante. Já tivemos alguns casos, né, de fazer uma diferença tremenda para o réu. Digamos que você, né, aprendeu um até então que se achava menor de idade, na madrugada, tá? Na madrugada do dia do aniversário dele, depois de 1h da manhã mais ou menos, você aprendeu ele. Ele vai alegar, ele, não, menor, veja a diferença que faz. O tempo que você cometeu o crime. Digamos que ele cometeu o crime hoje. Ele tentou matar alguém hoje, tá? Hoje, digamos, hoje sexta-feira. Ele já tentou contra a vida de alguém. Ele hoje tem 17 anos, tá? 11 meses e tal. Atentou contra a vida dessa pessoa hoje. Essa pessoa foi socorrida ao hospital e tal. Essa pessoa veio a morrer só segunda-feira. E ele fez 18 anos no sábado. Veja que interessante. O que é que ele responde? Ele responde com menor força. É o tempo do crime. Qual o tempo? O tempo é sexta-feira. Mesmo o resultado sendo depois, ao tempo do crime, então isso faz toda a diferença, tá? Não digamos que ele passasse 10 meses internado, a vítima no caso, 10 meses internado, 1 ano internado em coma e viesse a morrer. Ele não responderia mais pela tentativa de homicídio, porque ele não faleceu mesmo. Então ele responderia pelo homicídio. Pronto, homicídio, ó. Mas o tempo é do homicídio do dia que ele morreu ou do dia que... Não, é do dia que ocorreu. O tempo do crime é no dia que ocorreu a ação ou omissão. Então isso faz toda a diferença. Somente para essa situação menor, para a situação de idoso, tá? Que idoso também tem uns requisitos, né, digamos assim, mais brandos. Então isso realmente faz toda a diferença. Já o lugar não, é praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo e parte. Bem como onde se produziu, é a teoria da ubiquidade, tá? Para o tempo do crime, a gente deve dar atividade ou da ação, que é agora, aconteceu agora. Independente do resultado, aconteceu agora, o tempo é agora. O lugar não. O lugar a gente adere à atividade agora ou posterior, onde se deu o resultado. Então é ubiquidade, ou um ou outro. Tal, aí vai de algumas anuências dependendo de onde foi, de onde começou, se foi no estrangeiro, se não foi, aí vai algumas peculiaridades, tá bom? Então, imunidade diplomática. Os agentes diplomáticos gozam de imunidade absoluta. É inviolável, não podendo ser objeto de nenhuma forma de detenção ou prisão. Essa situação aqui é muito complexa, tá? Muita gente não entende, mas por questões de segurança, né, nacional realmente, por tratados e tal, para evitar questões políticas, isso é muito importante. Pode parecer um absurdo, né? Você tratar uma pessoa, não posso fazer nada contra ela, é mais ou menos assim. Mas são pessoas bem escolhidas, tá? Para deixar a gente tranquilo, são pessoas bem escolhidas, com condutas ilibadas e tal. E que se não é que eles não vão responder, a gente aqui não faria nada. Informa ao país de direito e eles tomam as devidas providências, tá? São tudo mediante tratados, tá? Não que ele não vai fazer nada, não vai acontecer nada com pessoas, não. É para evitar questão política, tá? Para você, simplesmente por questão política, você bota uma lei aí e bota uma coisa bem absurda para direcionar para um diplomata, para conseguir prender um diplomata, deixar ele preso sem querer voltar para o país. Então, para evitar esse tipo de coisa, né? Porque tem países que são radicais, tem países que são... Então, para você conseguir harmonizar isso tudo, olha, vamos deixar eles responder pelo país deles, tá? E todo país é assim, todo mundo é assim. Então, encerramos aqui o módulo 1, já voltaremos com o módulo 2, situação de crime.